Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao Adonai Podcast. Eu sou a Camille. Boa noite, eu sou o Mike. E hoje teremos nossos convidados super especiais, a Luana e o Gabriel. E vamos falar sobre o tema que é crer e acreditar. Vamos aguardar enquanto eles entram. Olá! Deixa eu chamar vocês. Bem-vindos, boa noite! Vão entrando, galera. Deixa eu já arrumar aqui. Oi! Maravilhoso! Nossa, que legal! Foi um jeito mal moderno aqui, tipo, apareceu um círculozinho fazendo assim, tipo, Cami e Mike estão te aceitando. Nossa, que coisa chique! Que chique, essa novidade aí eu não vi ainda. Que chique! Vamos E aí, orar meus porque amores? essa riqueza não caia, né? Porque Não vai cair em Instagram nome de Jesus, é filho. só Não vai cair nada. Ah, Não vai como cair. vocês estão? Tudo bem? Maravilhoso. Bem, Graças graças a Deus. a Deus, Mais honradíssimos. aliviado do que nunca. Nossa, gente, vocês não têm noção. Hoje, literalmente, a gente viveu a palavra que nós vamos... O extraordinário. O extraordinário de Deus. Meu Literalmente, Deus do céu. Glória a Deus, glória a Deus. foi algo assim sobrenatural. Sobrenatural que nós vivemos hoje. Algo tremendo. Já pode contar esse testemunho, entendeu? Que é disso que nós vivemos. Gente, primeiramente, boa noite. É um prazer imenso estar Boa aqui de noite. novo. Nós estávamos, né, separados, agora hoje juntos aqui na Pois live. é, né? Os convidados são separados, aí depois a gente faz uma festa. E junta mundo tudo, junto. e é isso É aí. sempre bom. Sempre bom. Aí faz uma saladinha, tá tudo certo. Maravilhoso. E quando a Cami me mandou, né, esse tema, que Deus já vinha falando no coração dela, já há algum dia. Tem até vídeo no John. Tem, Pois gente. Tem vídeo, tem reels, tem bastante coisa. Já tem no YouTube, tem no canal do podcast. Eu fiquei hoje, a tarde toda, fiquei orando a Deus, né? Primeiro que eu fui impactada logo cedo com a palavra do meu devocional, e eu vou ler para vocês qual foi a palavra do meu devocional, que é Provérbios, não sei se vocês já tinham separado essa palavra, mas foi Não. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Não sei se vocês haviam pego. Não, provérbios não. Não. E é o Provérbios do dia, inclusive. E é o Provérbios do dia. Caraca, é o Provérbios do dia. Quer ler? Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a verdade dele em tudo que fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Cara, ou seja, a frase já começa: confie no Senhor de todo o coração. E eu acho que é muito pertinente a gente começar essa live falando a diferença do que é crer e acreditar, né? É algo que a gente vem falando já há muito tempo. Isso é algo que Deus vem tratando no meu coração há muito tempo. Já tem uns 3 anos que Deus fala especificamente sobre essa diferença. E toda vez Deus me dá uma oportunidade, ou na escola bíblica, ou em reuniões dos jovens, para a gente estar falando sobre esse assunto. E eu acho que o exemplo mais claro para todo mundo entender é uma ilustração que eu li há mais ou menos uns 7 anos atrás. Que significa assim, existia um circo onde um equilibrista muito famoso, muito conceituado, ele fez diversos números, né, ali. Ele cuspiu fogo, ele engoliu faca, ele na corda bamba, ele se equilibrava de diversas formas, ele mostrou todos os dons e talentos dele. Oi, gente, todo mundo que tá entrando. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que chegou o grande final, o ápice. E aí o cara que estava apresentando chegou para a plateia e falou assim: gente, vocês viram aqui que ele é o mais habilidoso? E eu vou perguntar a alguém aqui para a plateia, fazer uma pergunta. E tinha uma moça na plateia. E ele falou assim: qual que é seu nome? Aí ela vai, um exemplo: Carolina. Carolina, mediante a tudo que você viu até agora da habilidade deste grande artista, você acredita que ele é capaz de atravessar essa corda bamba
de olhos vendados, com aquela como é que fala? Que é de uma roda só? Bicicleta de uma rodinha roda só. Isso, aquele negócio lá de uma Monoroda. Monoroda? Monoroda, acho que é desse. Sei lá. Monociclo, né? Monociclo. Vendado e com uma pessoa ainda nas costas dele. Aí ela fala, cara, vou falar uma coisa pra você. Pela habilidade dele, eu acredito que ele vai conseguir sim. Aí o apresentador falou assim, então parabéns, você foi a escolhida para ir com ele. Aí ela entra em choque e ela fala assim, não, você tá louco? Eu acredito que ele é capaz de fazer isso, mas eu não confio a ponto de ir nas costas dele. Nossa, sim. É exatamente isso, né? É assim nós com Deus, né? A gente lê a Bíblia aqui, confie no Senhor de todo o teu coração. E o que é confiar e crer? Ou a gente falou ontem, né, na nossa chamada de vídeo, o crer, quer dizer, o acreditar, né? O acreditar, até o diabo acredita. Sim. Todo mundo acredita. Você pode perguntar para qualquer pessoa, você acredita na existência? Se a pessoa não professa o ateísmo, ela vai acreditar em Deus. Isso é um fato. Ah, não, eu acredito que Deus exista, acredito que ele é poderoso, acredito que ele é, Mas né? não confia. Agora, confiar Já é uma coisa muito diferente. de Ou crer mesmo, né? e crer que ele, porque o crer, né, se você for no significado da palavra crer, ele é intimamente ligado à confiança. Crer significa confiar, né? Sim. Então, se você não entrega o seu Acreditar coração, confiando, né? exatamente. Se você não deposita uma confiança que Deus pode fazer algo na sua vida, a sua fé é vã. A sua fé é superficial, né? Você não tem fé. É a mesma coisa que uma pessoa que não é crente, né? Acredita, mas tá, e aí? Exatamente. Paciência. Exatamente. Parabéns. Exatamente. E eu achei essa palavra de Provérbios tão profunda, porque ele fala assim, né? Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Então, a gente, para desfrutar da boa vontade, da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, é necessário nós aplicarmos a nossa fé. É indispensável, porque a fé, a Bíblia em Efésios 11, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. É você pisar sem ter chão, né? E a Bíblia também completa que, assim, aqueles que creem, né? Se você acredita, importa que você confie, importa que você creia. Porque se você não crê nele, para que você está seguindo? Né? Se você não confia em Deus, então para que você professa a sua fé? Não tem sentido você professar a fé em alguém que você não confia, né? Pode falar, cara. Tanto que eu até procurei mesmo na Bíblia passagens que tinha a palavra acreditar. E eu não encontrei nenhuma passagem que fala sobre acreditar. Crer tem milhões. Agora, acreditar não tem, porque é totalmente diferente, né? E assim, e é tanto que Deus tinha me tratado já, né? Que eu fiz o vídeo aquele dia. E eu até tava conversando com a Rê. Eu falei, meu Deus, Deus não tá me dando nada pra falar assim, tipo, além daquilo. E aí ele só me deu vários milagres, alguns milagres que Jesus fez, só que assim, Jesus fez os milagres não porque ele quis, para mostrar para os outros, ou pelo fato da pessoa ir lá. Tanto que eu peguei alguns que são igual a mulher do fluxo de sangue. Ele nem professou nenhuma palavra. Ela encostou nele, então ela foi curada pela fé dela. Ela acreditava, ela cria tanto em Deus que ela falou, eu vou encostar e vou ser curada. Tanto que tem também eu veio na minha cabeça a cura do servo do centurão, que também foi a mesma coisa. Ele falou, não precisa nem ir. Não precisa nem ir lá para ver ele, porque eu tenho certeza que você falando, ele já vai ser curado.
Então, assim, Deus trouxe assim para mim que a nossa, tanto que tem até, eu vou depois ler mais para frente, tem uma passagem que fala exatamente sobre isso, sobre o tamanho da fé da pessoa, né? Dela crer tanto que ela pode, tanto que Jesus falou, vocês podem fazer coisas ainda maiores do que eu fiz com a sua fé. Então, Deus tratou muito em relação a isso, ao tamanho da fé da pessoa, dela crer o suficiente para ela fazer coisas extraordinárias sem precisar, assim, de Jesus tocar ou Jesus falar, né? Somente ela acreditando. Do lado, né? Porque Sim. os discípulos tinham ele do lado e tinha essa segurança, né? Ficou no comodismo, né? E depois, quando ele ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo no coração deles para realmente eles crerem, né? Porque uma coisa é você ter ele do lado, você vai ter 100% de certeza sempre, né? Sim. O cara tá aqui do meu lado, vai dar certo. Não preciso acreditar, né? O barco não vai afundar. O cara Tá aqui. Agora, quando o cara não tá? Entendeu? Mas eu vejo assim, vamos pensar assim nos nossos relacionamentos do nosso dia a dia aí. Pai, mãe, amigo, amiga e tal, e por aí vai. Eu tô vendo uma pessoa, tô vendo você, Mike, tô vendo você, Camille, então eu acredito. Agora, diferente seria se eu não confiasse em vocês por conta de alguma atitude que vocês tomaram no passado ou alguma coisa assim. Primeiro, se eu não confio em alguém, eu não quero nem ela perto. Sim. Então, para mim, essa pessoa não serve. Se eu não confio, passar bem, vá para onde você quiser que eu vou seguindo o meu caminho. E do mesmo jeito é com Cristo. Se eu não confio de fato em Deus a ponto de falar, Deus, você pode tomar conta da minha vida, ou você pode operar os seus milagres, as suas maravilhas na minha vida, não faz sentido nenhum eu ir para a igreja, não faz sentido nenhum eu orar, Caminhar com ele. caminhar né? com ele. Sim. Se eu não confio, por quê? Não existe Mas na motivo. verdade entra aquela questão das pessoas que estão na igreja, mas não estão vivendo com Deus. Na cabeça dela, somente acreditar já basta, sabe? Tipo, eu acredito em Deus. E não é bem assim que a banda toca, Ela não né? A vive, pessoa né? não vive Ela o que Deus não quer. tem as bênçãos de Deus verdadeiras, bênçãos que ela pode conquistar A graça, grandiosa. né? Ela não vive a Ela graça. não tem um milagre que Deus quer mostrar na vida dela para dar aquele impacto no mundo. De falar, ó, a minha vida foi essa coisa que aconteceu, isso que está acontecendo, é porque é uma coisa que ninguém imaginava de mim, né? Porque a gente vê muitos testemunhos de pessoas que a própria pessoa fala, não era ninguém. Isso que está acontecendo na minha vida não ia acontecer nunca. Então isso é um milagre mesmo. É isso que Deus quer fazer na vida da pessoa, impactar, mas basta ela tem que acreditar, né? Porque às vezes ela vai ter ali uma bênção no carro, uma bênção no casamento, que são bênçãos simples, que é tradicional de quem vai para a igreja, de quem segue ali, vai acontecer, é notório para quem trabalha, para quem acorda cedo, todo dia se dedica. Isso é ossos de Deus, claro, mas ossos dos nossos próprios ofícios. É automático que isso vai decorrer. Agora, se você crê, aí vem o sobrenatural, vem os milagres de Deus, entendeu? Perfeito. Os exemplos que a Cami começou falando sobre os milagres é muito exemplificativo. E você citou os discípulos, né? E quando, por exemplo, o Alberto está falando aqui, quando Pedro andou sobre as águas, os discípulos, eles caminhavam com Cristo, mas ainda assim eles não criam nele. E esse é o exemplo clássico, porque é exatamente isso, é uma pessoa que caminha com Cristo eles caminharam com Cristo durante 3 anos. Sim. E ainda tinha gente que virava e falava assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou assim, cara, você já está comigo há 3 anos, você está perguntando, está pedindo para eu mostrar o Pai. Ué, mas um exemplo bem claro disso é Pedro mesmo. Exato. Depois que Jesus morreu, ele foi fazer o quê? Foi pescar de novo. Aí ele tá lá. Tanto que ontem a passagem que eu vi um vídeo falando exatamente sobre isso. Pedro voltou a pescar peixe, ele não pescou nada. Quando ele voltou pra terra, quem tava lá? Jesus. E ele falou, o que você tá fazendo aí, criatura? Aí falou assim, tá faltando comida, bem? Volta lá pra pescar, querido. Sim, Aí Pedro foi lá com a cara de sonso pra pescar, né? Até os discípulos mesmo. Quando Deus escolheu os seus discípulos para andar com ele, ele mandou todo mundo largar tudo. Tipo, ó,
A partir de hoje, se você tem o seu emprego, a sua vida, a sua casa, o seu carro, a sua família, acabou, meu amigo. Você vem Tchau. comigo. Aí aqui ali, aí, você acredita em mim ou você vai crer que eu vou te suprir com os seus alimentos, vou te suprir na moradia, de noite você vai dormir num lugar aconchegante, a gente não vai sofrer no frio do deserto, etc. Então, essa Exatamente. é a diferença de crer e acreditar. Né? Exatamente. E eles só passaram, e isso é uma revelação que eu tive há pouco tempo atrás, tipo assim, a diferença dos discípulos que caminharam com Jesus e ele depois se tornaram apóstolos, né? Por que eles, antes, quando eles caminhavam com Jesus, eles eram discípulos e depois eles se tornaram apóstolos? Porque esse apostolado veio com a vinda do Espírito Santo. Então você pode passar sua vida inteira caminhando ao lado de Jesus. Você só vai ser transformado quando Cristo habitar em você. Quando Cristo fizer parte da sua vida. Então, aqueles mesmos homens que eram medrosos, que eram fracassados, que eram teimosos, que eram incrédulos, né? Porque a gente viu várias passagens que eles não creram. Eles não creram. Senhor, o barco vai virar. Aquela passagem onde estavam todos dentro do barco e eles eram homens do mar. Eles, mano, eles viviam no mar. E a Bíblia fala que eles... E a Bíblia fala que eles berraram de medo. Berraram de medo. E Jesus estava dormindo no barco. E aí eles viraram para ele e falaram assim, e aí, senhor, não importa. Querido, acorda bem. Não importa que a gente vai morrer aqui no barco, não? Você não tá vendo que a tempestade vai matar todo mundo? Que ele respondeu, homens de pequena fé. Sim. Ou seja, eles estavam com Cristo no barco. No barco. O próprio Deus encarnado no barco. E ainda assim eles estavam duvidando. Por quê? Porque Cristo está ao lado. Mas quando Cristo está dentro, eles morreram por Cristo. E é verdade mesmo que você falou isso, e me lembrei dessa dessa passagem de Pedro do barco, e foi quando Jesus voltou, Jesus falou para ele, meu filho, vai para lá que vocês vão receber um consolador. E aí foi exatamente isso. Depois que eles estavam lá esperando, né, no templo, aí sim eles foram batizados pelo Espírito Santo. E aí depois que eles começaram a fazer. Aqui agora desceu uma. Como pode completar? Desceu o quê, meu filho? Do nada ele desceu uma. Desceu um negócio aqui. Misericórdia, que eu não sei tirar nada. Uma analogia aqui. Ô, Glória. Não, mas é exatamente isso. Tanto que depois que eles assim, saíram do barco, Jesus conversou com eles novamente, e aí eles foram para o templo, eles receberam o Espírito Santo, e aí depois disso eles começaram a fazer os milagres, né? De curar as pessoas e tal. Exatamente. Então, eu não tinha parado para pensar isso. Então, acho que desceu aqui, tocou Para em mim. de falar isso. Em relação... Ué, desceu o fogo do céu. Fogo do céu, deixa o fogo descer. Fala, Mike. E em relação a Jonas também, né? A gente tem um exemplo de Jonas que estava no barco e ele estava calmíssimo, como se fosse Jesus, porém a diferença dele é que ele não tinha o Espírito. Essa é a diferença. Se ele tivesse em espírito, em comunhão, aquele barco não ia ter problema nenhum. Ia acontecer a mesma coisa dos discípulos no barco do Jonas, porém ele falou, opa, confia em mim que o meu Deus é maior, esse barco não vai virar, fica tranquilo. Agora, como ele não tinha o espírito, ele estava afastado de Deus. Porque ele estava em desobediência. Ele estava fugindo da Ele estava em desobediência. Pegaram ele e jogaram ele no mar, ele se lascou, entendeu? Ah, mas é porque, na verdade, Deus já sabia que aconteceria isso, né? Porque ele já estava desobedecendo a Deus. E aí Deus falou, se eu fizer isso, os caras vão tacar ele para fora. Então é isso mesmo que eu quero. Exatamente, porque quando a gente está em desobediência, né, a gente causa tumulto e causa problemas para todas as pessoas que estão nos cercam. Da mesma forma, quando nós estamos em obediência à palavra e à vontade do Senhor, a bênção que recai sobre as nossas vidas acaba atingindo todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, a nossa fé, ela não se limita e ela não para só na gente. A gente sempre falou isso, e Deus usou a vida de vocês para falar isso em quase todas as lives, que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida não para na gente, né? Deus faz em nós para depois fazer através de nós. E a nossa fé
que é o tema da live de hoje, que é o crer, que é o confiar, que é o depositar o seu coração, depositar sua fé em Deus, descansar no Senhor, é um desafio para um cristão, né? Porque você ouve a palavra, você lê um versículo desse, confie no Senhor de todo o seu coração. Só que confiar implica em descansar. E descansar não é aquilo acreditar por 5 minutos enquanto você está lendo a Bíblia e daqui a pouquinho, quando vem o problema de novo, você já colocar a dúvida no seu coração de novo. Porque essa é a questão, né? O descansar em Deus, o confiar de todo o coração é você não ter dúvida nenhuma. Sim. Porque... Tanto Pode que falar. eu vi hoje com a Renata, a gente estava no caminho, ela mostrou na internet, assim, num meme, falando, né? 50% do nosso corpo a gente acredita e confia e espera no que Deus tem pra gente, e outros 50%, e aí? Agora é a hora? É agora mesmo? É hoje? É a nossa ansiedade, né? É o nosso... E é justamente ela que causa dúvida, né? Eu acho que o que é mais complicado, no ano passado, pra cá, aconteceu uma situação comigo que eu tava esperando uma coisa, um bem material, tal, essas coisas. E eu falei, putz, mano, tô todo na fé, acreditando a todo momento que alguma coisa ia acontecer, ia vir do nada essa coisa. E eu tava, principalmente por conta de uma palavra que tinha vindo pra mim. Passou um tempinho, pouco tempo depois eu comecei a trabalhar. Mas eu continuei naquela, não vou fazer nada porque eu confio na palavra que veio pra mim, é isso e vai vir. Comprei até certo acessório para essa coisa. Era um celular. Eu falei, não, vou comprar, vou ganhar este bendito. E o tempo todo. Só que na minha cabeça, sabe? Tipo, quando você tá falando uma coisa, só que no fundo, lá no fundo, bem lá no fundo mesmo, você fala, não é possível, mano. Duvidando, né? Alguém vai chegar aqui comigo com um celular assim, vou ganhar um dinheiro. O que vai acontecer? Como será que vai acontecer? Será que vai acontecer mesmo? Acabou. Eu Entrou acho a que dúvida, já era. eu acho que o grande desafio é acreditar genuinamente. É. Ah, mas Porque, isso é sem dúvida. porque em um momento da minha vida eu falava assim, putz, se eu ficar falando várias e várias e várias vezes, aquilo vai entrar, vai descer pro meu coração. E eu vou acabar Vou acreditando de repetir pra verdade. mim mesmo acreditar. Vou falar tanto para eu mesmo acreditar. Só que às vezes as coisas estão debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Essa é a real. A palavra foi que eu ganharia o celular. Beleza? Só que a palavra do Senhor não é. Ela é exata, porém não é assim, tipo, na lata assim, em alguns momentos. Às vezes a gente tem que discernir o que ela quer dizer. No momento que a palavra foi lançada para mim, eu falei, alguém vai aparecer com o celular na porta da minha casa e vai me entregar o celular. A pessoa já querendo. A Eu pessoa já andando- determinando eu como andando- ia acontecer a bênção. Eu andando na rua, alguém vai me parar. Irmão, Sentir de Deus. senti de Deus, vou entregar esse celular aqui para você. E passou, eu acho que, mano, pouco tempo depois. Foi pouco tempo depois mesmo eu comecei a trabalhar. Pensando hoje, o que eu vejo, como eu enxergo esta promessa em si. Deus não ia me dar a facilidade, Deus não ia me entregar a Sem esforço a nenhum. mamata de dar o celular na minha mão, assim, de graça, assim, toma, vai. Porque quando a gente recebe alguma coisa, a gente não dá valor. Não, ele não A tá gente- falando geral, gente. Tá falando no caso dele. Eu tô falando, Especificamente dele. eu tô contando, assim, o meu testemunho. E alguém pode, sim, chegar na porta da sua casa e te entregar o celular.
Isso é um Mas fato. eu ia até falar, o pastor Lucinho mesmo, ele deu um testemunho, ele ganhou 2 iPhones desse jeito. Sim, Pra sim. Deus, ele pediu para Deus exatamente um celular. Ele falou: olha, Deus, eu trabalho com isso. Eu preciso de um celular. Sim. Qual que é o intuito? Aí né? chegou a mulher: ô pastor, você queria um celular? Tá aqui. Eu penso que é o intuito. É, Qual que é o intuito mas- da obra? É pra obra? É pra pra quem mim? que É é, pra né? Deus? Sim. Então, se É só pra prepara, você ficar postando se prepara fotinho que é do capaz- corpinho. vai vir um corvo, igual aconteceu com Elias, e vai derrubar na sua casa, entendeu? Exatamente. O que eu quero dizer é que às vezes a gente tá tão cego Sim. com algum tipo de promessa que a gente não entende o que ela realmente quer dizer. E a gente acaba confiando em algo inexistente, vamos falar assim. Não, você fica O esperando Senhor algo, né? Isso no meu caso. O Senhor me deu o meio para chegar naquele celular. Ele me entregou o caminho para chegar no celular. Sim. Hoje, graças a Deus, aceitei isso e tô com o celular. Mas, mano, um monte de tempo eu com o celular todo lascado, desligando, com a bateria ruim, eu falei, não, vou ganhar. E eu com o dinheiro ali. Dalson. E o que eu quero dizer? Eu confiei. Com um pouquinho de dúvida, o que invalidou minha confiança. Sim. E o primeiro ponto é esse. Eu confiei com um pouquinho de dúvida, já sou um inválido. Não existe confiança com dúvida. Eu não vou subir nas costas do carinha lá da corda bamba se eu não confiar 100% nele. Sim. Eu tenho um sonho que é pular de paraquedas. É um sonho particular meu. Eu não vou lá nunca se eu tiver 1% de dúvida que aquele paraquedas vai estourar ou não vai abrir. Vai, entendeu? Porque A confiança certeza tem que estar 100%. 100%. Já começa por aí. É que eu acho que servir a Deus é exatamente como pular de paraquedas. É. Só que é pular de paraquedas sem o paraquedas. É. Porque É, o isso é. paraquedas é uma segurança que você humana. Humano, Entendeu? exatamente. É uma segurança humana. E quando você confia, vou falar de novo, como Deus falou na palavra, de todo o seu coração, é como uma Você criança descansa e tipo se jogando nos braços do pai. e não Você não Não tem tá nem dúvida ligando. de que ele vai pegar não tá- você. não tá nem ligando. Você não tem dúvida. E o segundo ponto é, se eu tô confiando na coisa certa, se eu tô confiando no que de fato é a promessa de Deus, tô confiando que Deus vai me dar uma pessoa para eu casar, para eu passar o resto da minha vida. Só que aí aparece qualquer pessoa, nossa, A primeira a Esse é primeira meu pessoa. Deus. Esse é o meu Deus. Não é assim. É, gente. Não é isso assim. forte. A confiança, ela passa por baixo de diversas confirmações e debaixo de um convívio. Apesar disso que a Luana estava falando, o Espírito Santo tem que estar dentro da gente. Primeiro de tudo, o Espírito Santo tem que estar dentro da gente. Não pode ser só um caminhar ao lado. Sim. Mas se a gente não tiver um convívio com o que está dentro da gente, isso não surte efeito algum. Isso não surte efeito algum. Igual eu falei na live que só eu participei. Se eu não souber exatamente a riqueza que eu possuo dentro de mim, pouco importa o tamanho dessa riqueza. Sim. Mas aí quando eu entendo, mano, eu posso ficar relaxado. Porque qualquer coisa que vir, eu sei que aquilo vai me suprir. É o que o Mike falou, né? O descansar que Deus vai prover. O fato do Senhor falar para os discípulos, segue-me, larga tudo e segue-me, é você literalmente. No caso deles, era literalmente largar tudo. Largar tudo. Eu Né? tô do E às livro vezes Deus pode fazer isso com qualquer um. Com certeza. do livro É, do eu sou Heróis prova da... viva disso. Muito não. Dos livros do Heróis Fala, da Mike. Fé, tem o George Muller, que ele fez... Miller. ele é
sensacional. Incrível. De orfanato Incrível, incrível, E incrível. chega um momento da vida dele que ele fala, na igreja em si, que ele já pregava, ele fala, eu não vou pedir mais ofertas, eu não vou pedir mais dízimo. Ele falou, porque Deus sabe as minhas necessidades, Deus sabe o que precisa para me suprir. Ele colocou uma caixa no meio da igreja e Tremendo. todo dia ele ia lá e as necessidades dele estavam supridas. Todas. Tanto que ele, através disso, ele fez o projeto dele do orfanato e através dessa caixa começou ele a abrir com uma criança, 2, 3, Foi. prédio e assim por diante. E até depois que ele já estava com o orfanato, acho que com quase 2.000 crianças, se eu não me engano, ele teve uma noite que não tinha comida para outro dia, para sustento delas. E o comércio estava todo fechado na região. E aí teve um médico famoso também na época que deu testemunho, né? Falou que ele foi dormir lá uma noite, passou uma noite com ele. E ele falou assim, senta aqui comigo e vamos orar agora. Que eu creio que essa noite ou amanhã cedo vai ter uma comunhão aqui, vai ter uma bênção de alimento aqui pra gente. E aí eles oraram. Quando foi no outro dia de manhã, tinha alimento para 2.000 crianças na porta dele. É incrível esse testemunho, é incrível, incrível. Eu tenho um livro dele, eu tenho um livro só da vida dele, só do testemunho dele. Aí foram descobrir que ele levou os alimentos. E aí o cara que levou, que era dono de um mercado na região na época, ele falou, eu tava de noite dormindo, Deus me acordou e falou para mim vir com tanto de alimento e trazer aqui na porta do orfanato. Surreal. Então, surreal. Isso é o crer, isso é o viver com Cristo, né? Mas é o crer tanto do moço do orfanato quanto do cara do mercado. Sim. Porque o cara do mercado poderia sim acordar à noite, ouvir e falar assim, mas deve ser coisa da minha cabeça, tô louco, voltar a dormir. E aí? Por isso que a nossa confiança e a nossa fé... Não, ele foi usado. O cara do por mercado Deus. só é instrumento. Claro. Eu concordo com o Mike, porque assim, no caso do cumprimento de algo que Deus tem para sua vida, ele usa um ímpio, ele usa qualquer pessoa. Então essa pessoa não precisa crer que é Deus que está falando para ela fazer isso. Às vezes ele nem acredita. Exatamente, mas é algo tão forte que a pessoa não consegue resistir àquela ordem de Deus, entendeu? Mas agora, quem está recebendo, sim. Quem está recebendo precisa crer 100%. Totalmente. Porque senão, porque todas essas passagens que a Cami citou dos milagres, o Senhor fala, seja feita conforme a tua fé. Sim. Tem a passagem que é uma das passagens que eu mais amo dos milagres. Imagina que se o cego de nascença só tivesse fé para enxergar de um olho só. Aquela passagem aonde os 4 amigos levam aquele paralítico até Cristo. E detalhe, não foi pela fé do paralítico, foi pela fé dos amigos. Ele recebeu a vitória pela fé dos 4. Por isso que a nossa fé abrange todas as pessoas que estão ao nosso redor. Ela nunca para na gente. A nossa salvação não é só pra gente. Exatamente. Salvar outros. Exatamente. Na semana passada, teve o casamento do Heitor, o irmão da Luana. E no dia seguinte, a gente foi... na segunda-feira, a gente foi trabalhar. Normal, tranquilo. E nisso ele foi e me agradeceu pelo dinheiro da gravata que eu tinha dado pra ele e tudo. E depois, pensando sobre isso, tipo, ficou na minha cabeça. Nisso, o momento que ele me agradeceu. E eu pensei comigo, eu só posso abençoar alguém, só posso abençoar alguma outra pessoa se eu tô sendo abençoado. Eu só posso passar algo que eu tenho se eu ganhei. Você só pode dar aquilo que você tem. Eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. E da mesma forma é a nossa fé, a nossa confiança. O nosso amor por Cristo, ele transborda e vai para outras pessoas. É inevitável. Eu só vou abençoar se eu sou abençoado. A nossa alegria, ela vai contagiar outras pessoas que estão tristes, estão abatidas. Isso se Deus já depositou alegria no meu coração. Se eu confio que Ele é a minha força, a minha salvação, eu já estou livre, eu já sou liberto do pecado, essa alegria transborda em mim. E por isso as pessoas que estão tristes ao meu redor vão sentir essa alegria. E várias outras coisas.
A gente só pode oferecer algo que a gente tem. Sim. E essa fé, essa confiança transborda na gente de várias e várias formas. Várias e várias formas. O exemplo da gravata que eu dei pro Heitor é um deles. É um exemplo financeiro, porém, também é um exemplo de fé e de confiança. Porque num momento onde eu estava sem trabalhar, as vendas do serviço do meu pai estavam baixas, minha mãe estava desempregada, eu confiei que alguma coisa ia aparecer para mim. E a loja da família do pai da Luana, do Heitor e da Luana, eles abriram as portas para mim e eu pude ajudar a minha família com isso. Foi foi a minha confiança que me levou até lá. Tremendo. Foi a minha fé e minha obediência. Foi a minha prontidão a servir. Porque, assim, a gente era um cristão mesmo quando a gente sabe servir. A Deus é outra pessoa. A princípio, eu fui lá só para ajudar, sem querer receber nada, nem pedir nada. Eu falei, fico aqui a semana inteira só para ajudar vocês, por causa de menino que não Tava de podia estar lá, férias. tava de férias. Uma semana antes ele pegou Covid e ficou ainda uma semana tranquilo. mais, Falei, vou ajudar vocês nessas 2 semanas, tranquilo. Aí fiquei. E fiquei. Fiquei de uma vez e hoje estou sendo abençoado até hoje pelo Levi, pelo Heitor, pela Luana. E assim vai. No momento onde eu estava desesperado por causa de finança, a tia da Luana, ela chegou para mim, quando eu já estava pensando nas trufas e tudo, ela falou, sabe um jeito de ganhar dinheiro? Vende trufa. Então Deus, quando a gente tem confiança, ele escancara as coisas na nossa cara. Escancara, assim, de um jeito que, assim, você pode até ficar assustado. Tipo, verdade. nossa, assim, tipo, do nada. Mas E é as coisas acontecem sempre pra gente abençoar outra pessoa. Pra gente levar algo pra outra pessoa. Porque a gente pode ter um pouco, mas sempre vai ter alguém que vai ter menos. E vai precisar do pouco que a gente tem. Exatamente. Sim. A gente confia em Deus para passar confiança para outra pessoa, porque se o nosso nosso pouquinho de testemunho, confiança, né? porque se o pouquinho de confiança que a gente tem não atingir outra pessoa pode ir pro inferno. É. É exatamente Então é muito mais, isso é muito mais do que vou ter um emprego, vou ganhar tal coisa, vou ser alegre. Eu vou poder mostrar o caminho para outra pessoa. Ser liberta assim como eu fui. Sim. Acho que, na verdade, esse é o mais importante de tudo, né? Porque, assim, quando a gente começa a pensar que as outras pessoas ao nosso redor dependem da gente, a nossa vida muda. Porque, assim, tem muita gente que vai para a igreja para se salvar. Não pensa na parte de salvar o próximo, ela não pensa no que ela pode fazer. Então, assim, na igreja ela é um anjo. Chega na rua, é só por Deus, só pela misericórdia. Aí ela não tá pensando na parte dela salvar as outras pessoas, ela ser um exemplo vivo para as outras pessoas, para ela mostrar Cristo na vida dela. Ela pensa só, eu vou me salvar, porque a salvação é individual. Tá bom, legal, mas acho que na hora que ela chegar lá no céu, Deus vai falar, minha filha, é individual, mas o que você fez? Cadê as almas que era para você ter ganho? Misericórdia, né, querida? Então, porque Então, é assim, exatamente isso. a responsabilidade do viver o evangelho entra naquilo que nós falamos do chamado. Sim. Então, assim, você é salvo para cumprir o seu chamado. Você não é simplesmente salvo por você ser salvo e ponto. O versículo não termina aí. Ponto. Então, eu já estou salvo, então não preciso fazer mais nada. Não é um ponto e vírgula. Não é uma vírgula, é um início. Sim. A salvação não é o fim, a salvação é o start. E as pessoas precisam entender isso, elas não entendem essa parte. Não entendem, a salvação é a porta estreita que a gente estava falando. Você tem que passar pela porta estreita, é o arrependimento. Você passou por ali, você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, sua vida com Deus começou, sua caminhada começou. Então ali dentro disso você vai
exercer a sua fé, você vai exercer a sua caminhada, você vai exercer o seu chamado, você vai alcançar, você vai começar a ser instrumento de Deus para alcançar outras vidas. Vamos pensar no nosso calendário. Como que ele é dividido? Antes de Cristo e depois de Cristo. Se existe essa divisão, é porque a partir de um determinado momento, tudo mudou. Sim. É um novo começo, uma Obrigada, nova Deus. jornada, um novo caminho para seguir. É um novo tudo. Sim. Por isso, Obrigada, Senhor. e na nossa vida precisa existir essa divisão. Antes Sim, e depois de exatamente. Cristo. Não só no É, calendário, né? Não Sim, só na no nossa calendário, vida, a mas nossa na vida vida. tem que estar dividida em duas. E vamos parar para pensar no exemplo dos pais e do filho que o Senhor dá na Bíblia. A Bíblia está falando, eu não lembro onde exatamente está escrito isso, mas ele fala: ensina o teu filho no caminho, É Provérbios. no caminho No caminho. onde ele deve andar. O que isso significa? Para você passar algo para alguém, seja para o seu filho, no caso que a Bíblia está falando, ou para qualquer pessoa, você precisa estar no caminho. Que foi o que foi falado na live dos pequeninos, que está salva aí, hein, gente? Se vocês não Ou, assistirem essa live, vocês correm para assistir. Assiste, foi corre. lindo. Ou seja, você confia primeiro para depois passar para qualquer tipo de confiança. Sim. Você não pode falar para o seu filho: ah, filho, confia, vai lá. E você falar: eu não, misericórdia, Eu, hein? não quero Tá ir louco? não Eu nesse vou lugar, não. Sim. Não tem como. Não tem como. Aí a criança ou qualquer outra pessoa vai virar bem pra sua cara e vai falar: você tá me achando com cara de trouxa? Eu não sou assim, não. Sim. Vai você primeiro. Sim, é que na verdade a nossa vida, eu acho que a gente tem que ser o testemunho vivo, né? 24 horas por dia. Então, assim, igual a gente falou ontem mesmo na live, quantos pastores que estão difamando os cristãos pelo que eles estão fazendo de errado? Então, assim, não só eles, mas e a gente? O que a gente faz no nosso dia a dia que difere a gente das pessoas do mundo, dos ímpios? O que difere? O que a gente é diferente? É igual vocês falaram mesmo no culto de sábado. O que é a diferença aqui? Quem é a diferença? O porquê que você é diferente? O que mudou em você quando você realmente se entregou para Deus ou não? Porque se você continuou o mesmo desde quando você se entregou, você não tá com Deus. Porque alguma coisa tem que mudar, né? Então, Alguma coisa tem que mudar. E se as pessoas ao nosso redor não perceber isso, a gente tá fazendo alguma coisa de errado. Exatamente. Algo de errado não tá certo. E eu acho que esse exemplo do que nós estávamos falando da caminhada dos discípulos com Cristo é muito perfeita, porque é exatamente isso. Então, às vezes, você está só indo para a igreja. Às vezes, você só está frequentando um culto, está frequentando uma célula, você está ouvindo uma pregação na internet, você vai de vez em quando visitar, porque o seu amigo te chamou para ir para a igreja. Ah, eu vou lá de vez em quando. Não, mas eu acredito em Deus. Né? Se você perguntar para 90% da população mundial, Deus existe, sim, com certeza. Eu acredito nele, mas o propósito dessa live é dizer que entre acreditar e confiar tem um abismo gigantesco. Né? Você precisa entender que para você confiar no Senhor, você precisa abrir o seu coração e permitir que ele entre na sua vida. Porque não tem como o exemplo que o Gabriel usou, não tem como você confiar em alguém que você não conhece. Como que você vai confiar num estranho? Como você vai confiar em alguém que você não tem intimidade? Você não deposita os seus segredos, você não abre a sua casa para pessoas que você não conhece. Não são todas as pessoas que podem e devem fazer parte da sua intimidade. Para isso, você tem que ter confiança. E a confiança, o meu pai sempre disse isso para mim ao longo da minha vida inteira. Falou, confiança é uma taça de cristal. Então é muito difícil você conseguir, né? Você ter aquela taça. Mas se você quebra, você pode até colar. Mas nunca mais vai ser a mesma. Então, confiança é algo muito precioso, né?
de nós para com Deus, de nós para com as pessoas. E é por isso que o Senhor fala, como a Cami brilhantemente falou no começo da live, a Bíblia não fala em acreditar. Quem fala em acreditar é o mundo. Você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar no seu futuro. Você tem que acreditar no seu destino, né? Você tem que acreditar. Não, e a Bíblia não fala que você tem que acreditar. A Bíblia fala que você tem que crer. Você tem que confiar, você tem que depositar sua vida, você tem que depositar o seu coração, você tem que depositar suas forças, né? O pastor pregou há 2 domingos atrás, não, domingo passado, ele falou, qual é o maior mandamento? Né? Onde aquele fariseu, ele chega, doutor da lei, aquele escriba, chega para questionar Deus, para querer, para Jesus, para querer humilhar, domingo passado, para querer dar uma de espertão, né, para ver se ele se contradizia. Falei assim, e aí, Deus, já que você é o sabichão, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai e rebate, fala, o que está escrito? E como você o lê? Essa palavra define. Por quê? Você saber a Bíblia é uma coisa. Você interpretar, ou seja, interpretar no sentido de viver aquela palavra, é outra completamente diferente. É por isso que para nós, como o Mike falou, para você receber algo de Deus, para você receber as bênçãos que o Senhor tem para sua vida, os milagres que Ele tem reservado na sua vida, você precisa confiar. Não basta você acreditar. Porque se você só acreditar, você vai viver uma vida normal, uma vida comum, uma vida ordinária. Agora, para você viver o extraordinário de Deus, você vê como o exemplo que ele deu, o testemunho, né, desse grande homem de Deus, desse que ele tem um chamado gigantesco. O Miller, ele orou e o Senhor honrou a fé dele. Deus, ele se move pela fé, não é por amuleto, por algo que alguém falou, não, ele se move pela fé. Você falou da mulher do fluxo de sangue, ela foi curada porque ela creu de todo o coração dela que se ela tocasse na orla das vestes de Cristo, ela seria curada. E foi. O cego de nascença, da mesma forma. O paralítico com os 4 amigos que nós estamos, da mesma forma. Então, todos os milagres têm a base, o fundamento que é a fé. Então, se você não confiar, se você não acreditar, certamente as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. E você não pode, que é o que muita gente faz, transportar essa responsabilidade para Deus. Como o pastor Gualberto acabou de falar, nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai fazer tudo por nós. Porque aí fica fácil, né? Porque aí ele tem que... Pode falar. Isso é em tudo, né, Lu? Com certeza. A gente tem que viver 24 horas isso. Porque outro exemplo dele mesmo, do George Miller, é que ele estava no navio, uma coisa bem simples, que ele ia chegar atrasado, porque ele precisava ver um orfanato e tinha uma névoa, que o navio não conseguia se deslocar. E aí ele foi lá na cabine do marinheiro, do comandante, no caso, e ele falou para ele, eu tenho que estar lá amanhã 2 horas da tarde. Aí o comandante falou, impossível isso, não tem como, olha o tempo como tá. Aí ele falou, não existe, a gente não vai chegar nunca nesse horário lá. Ele falou, não, mas eu vou estar lá 2 horas da tarde. Ele falou, porque o projeto que eu tenho com Deus, ele me falou que eu tenho que estar e eu vou estar. Aí ele falou, você acredita? O cara Ele falou, então você vai ter que crer. Você vai sentar aqui comigo agora, dobra seu joelho e vamos orar. E ele começou a orar e o cara ficou, tipo, mano, olhando pra ele e falou, cara, esse cara é louco. Quando ele abriu os olhos, que ele levantou dos joelhos, ele falou pro cara, vamos lá fora. Olha a paisagem pra mim, por favor. E aí disse que ele olhou, a névoa tinha dissipado. Aí ele falou, como é que pode? Ele chegou 2 horas da tarde no outro dia. Então são coisas do nosso dia a dia simples. Às vezes simples. A gente fala coisas que não vai ser um milagre extraordinário, mas que vai fazer muita diferença porque a gente crê. Se a gente não crê, não vai acontecer a nossa nada. vida. Pode falar. Não, pode. A nossa vida, se a gente... É exatamente isso que você está falando. O fato de você viver o sobrenatural de Deus, e todo mundo... A gente acha que o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, é só andar sobre as águas. Né? Ver o mar se abrindo, coisas extraordinárias que Deus fez e continua fazendo. Só que o nosso dia a dia já é um milagre. O nosso dia a dia já é uma confiança. Cara, se você não confiar que Deus vai
suprir a sua necessidade no dia de hoje. Que ele vai fazer aquilo que está nos planos dele para sua Mano, vida. Não tem condição. eu passei por uma experiência alguns anos atrás. Vai esperar a benção para sempre, Rony. É isso aí. Eu fui atropelado. Eu fui atropelado e passei umas duas ou 3 semanas no hospital. Inclusive, teve até escola bíblica no hospital, foi da hora. Foi! Mas o que aconteceu? Na primeira semana, eu não tava sentindo a minha perna. Não tava mesmo. Eu falei, pronto, vou ter que andar de cadeira de roda pro resto da minha vida. E, mano, eu fiquei... No momento, sinceramente, eu falei, que pena, não vou poder. Tô mais triste porque eu não vou poder participar do culto do culto que a gente tinha preparado uma peça e tudo. E eu nem ligava pra minha perna, juro pra vocês. E eu não tava sentindo pra vocês. Ou não tava sentindo as pernas. E passou os dias, comecei a sentir o dedão, comecei a mexer o dedão, bateu aquela alegria. Eu falei, putz, mano, tô me mexendo. Tá começando. Passou quarto dia, aí a médica ela começou a dar volta comigo ali pelo hospital. E eu, bem devagarzinho, com uma muleta, tava andando. E hoje consigo correr, pular, fazer tudo. Glória a Deus. E tipo, pra maioria das pessoas, a grande maioria, a gente anda e tá tudo certo. Tipo, uma coisa normal da vida. É uma coisa assim, tranquila. Todo mundo faz isso, não é mesmo? Mas tem gente que não faz. E o fato de a gente poder andar, o fato de eu poder andar hoje, é um motivo de tanta alegria, porque eu sei como é ficar sem conseguir mexer a perna. Eu consciente de tudo, conseguindo fazer tudo que eu quisesse, da cintura para cima e da perna para baixo lá imóvel. Então, o andar uma coisa, o comer, nem enxergar. Tem gente que precisa de sonda para comer. Tem gente que precisa de aparelho para ouvir. Até assim, essa pandemia foi até um alerta para todos. Quantas pessoas precisavam de respirador, de aparelho para poder respirar, que é a coisa mais simples que se faz. E morreram por falta. Na nossa cabeça vem aquela coisa. É uma coisa tão comum. Natural, a gente nem sabe como que faz para respirar. A gente não sabe como que... Você não fica pensando. Agora, se coloca no lugar de quem não anda, de quem não tem um movimento do pescoço para baixo, ou de quem vive dependendo de uma máquina. Sim. Come por uma sonda. O moço. Nossa, a gente viu um cara ontem, desculpa cortar. O cara, desde bebê, ele teve uma paralisia. Cara, eu fiquei impressionado. Eu não sabia da história. Ele só tem a cabeça. Ele é preso com... Agora, né? Porque ele criou... Como é que é aquele aparelho que faz o... Ele criou um pulmão de ferro. Tomografia? Como é que é o nome? Tipo Futurama? Sabe aquele aparelho que faz tomografia, que você entra, fica preso lá? É tipo um daquele, mas só que a cabeça dele fica pra fora. E é um pulmão artificial. É um pulmão mecânico. É tipo Futurama? Ele tá com 67, 68 anos. Não foi ele que criou. Ele nasceu. Como é que ele ia criar um bebezinho? No começo depois ele desenvolveu um maior. No começo ele respirava normal. Aí com o tempo ele começou a parar de funcionar. Não, desde bebê ele não respirava. E aí ele já desde bebê ele vivia. Tem as fotos deles desde bebê. Ele já vivia com esse aparelho. Hoje ele tem 67 anos, ele só mexe a boca. Ele só tem a cabeça. Ele não mexe mais nada. Ele escreveu livro, ele mudou toda a vida, ele ia em palestra, ele ia em feira, ele pinta, ele desenha. O cara realmente ele não desistiu da vida. Tanto que, na verdade, a biografia dele é exatamente para isso, para falar para as pessoas que ele mesmo sem poder só mexer a cabeça. A boca, na verdade. Ele não desistiu de fazer as coisas na vida dele. Ele não parou e ficou lá morrendo. Ele foi e criou as coisas. Ele é muito inteligente. Ele reclamou, né? Na aí você... passada... Peraí, deixa eu só completar isso que eles estão falando. Aí você vê um testemunho de uma pessoa dessa e você não vai dar valor aos milagres diários que a gente tem?
Assim, Lu, eu penso da seguinte forma. Semana passada mesmo, meu filho estava aqui com a gente estava na piscina com ele. E aí é aquelas, né? Ele já começou a pegar mais confiança e tal, queria pular e eu falei, pode vir, o pai segura. E realmente ele ficou na dúvida, pulou. Nessa que eu pulei, eu já segurei ele falou, pulou, opa, né? O negócio é legal. E você não podia vacilar que ele ia pular de novo. Eu tava ali para pegar ele. Eu acho que a nossa vida, a gente é como uma criança. A gente é besta, no sentido do que a gente pode entrar na piscina pela escadinha. A gente vai sentar lá de medo, na nossa vida material, na nossa vida amorosa, na nossa vida de ministério. A gente está deixando de fazer coisas, acha que vai fazer certas coisas, que é bem ou boas para você em si próprio, é só sentar na escadinha. Você vai curtir só aquele momento. Mas, se você pular nos braços de Deus, que vai te segurar, você vai aprender a nadar. Você vai conhecer um novo mundo. E aí, através disso, você vai fazer isso com outras pessoas também. Você vai ensinar outras pessoas a nadar. O seu milagre vai ser muito mais prazeroso e muito mais grandioso do que apenas sentar na escadinha e curtir lá aquele momentinho pequenininho, entendeu? É o que está faltando na vida das pessoas hoje. Na vida profissional, vida espiritual, vida de igreja. Tudo, né? A gente vê a igreja com várias pessoas que estão acomodadas, que não estão fazendo o propósito delas, porque simplesmente ela fica na religiosidade. Ou pregado com simples pastores, né? Fica dependente de pastor. É o que eu falo. Se a igreja, o pastor morrer, fechar, acabou a vida dela. Misericórdia. A maioria, na verdade. A maioria é assim, O que você está esperando para você mudar de vida? Para você dar um salto maior? Para você realmente fazer os seus propósitos para abençoar outras vidas, não só a sua. E tem muita pessoa que está deixando de fazer os projetos de Deus por causa disso. Comodismo. Falta de crer. Falta vontade, vergonha na cara, falta acreditar. A gente tem negócio próprio, a gente sabe como é que é, né? A gente acorda todo dia, a gente depende do cliente para vir pra gente. E aí a gente fica na dúvida, mas será que hoje vai? Quantas vezes eu mesmo já acordo e falo, hoje não vai ser bom tal. Agora, quando você acorda confiando, Deus fala, você bota uma meta de R$100 por dia, você fala, não, Deus, hoje eu vou bater essa meta, eu creio que vai vir a clientela. Quando você vai ver, você fechou com 300, com 400, com R$500. Dessa maneira. Eu tenho um patrão que, graças a Deus, o cara é bem otimista. Meu pai graças a Deus. O pai da Luana, no começo, quando eu tava lá na loja, ele vivia pegando no meu pé. Porque ele perguntava alguma coisa, não tem. Não... Tudo não na frente. Não, coloco não. Aí ele, nunca diga não. Sempre eu vou procurar, eu vou ver se tem. Não coloco não na frente, porque se você falar não, 90% dos seus planos já deram errado. Então não coloque não. Às vezes o negócio tá na sua cara e você não vê por conta do não que você colocou na sua frente. E da mesma forma, o Heitor já falou pra mim diversas vezes. Falou, não, fala não. Acabou. Não é pra falar não. É igual o seu testemunho de celular, né? Deu a dúvida, você já perdeu, cara. Perdeu. Perdeu. E já aconteceu várias vezes na loja de eu falar, não tô achando, não tem. Aí passou um tempinho, voltava a olhar, depois que, já tinha se resolvido a situação, ou depois que não tava precisando com tanta urgência, ia lá e achava. Ia lá, encontrava onde eu procurei umas 7 vezes. Isso é a gente com Deus. A resposta de Deus tá na nossa cara. E às vezes pela nossa falta de fé, pelo nosso não, pela nossa dúvida, a gente perde a bênção. O Rony colocou um comentário aqui. Tem gente que vai esperar a promessa de Deus para sempre. E é verdade. É exatamente isso. Porque se você não confiar, você não vai receber. Com certeza. E uma coisa que eu ouvi certa vez do pastor, ele falou assim, Deus ele não trabalha na nossa ansiedade. Então, quanto mais ansioso você fica, menos Deus trabalha. Ele falou assim, fica aí esperneando com o seu chilique aí. Fica aquelas crianças birrentas que vai no supermercado e fica dando show, querendo a bolacha. E o pai fala, não vou dar. Porque
eu poderia até te dar, mas por conta do seu chilique, Não você não vai vai receber. Quantas vezes a gente escutou isso? Por conta dessa sua palhaçadinha, você não vai ganhar. Você não vai ganhar. E Deus com a gente é da mesma forma. É porque Enquanto a carga gente vai tá falar lá. mais alto, né? Na verdade, a maioria das pessoas desistem antes de chegar na bênção. Tem muitos É. casos, porque assim, para Porque você sente seguir um essa caminho promessa, difícil. você tem que passar pelo deserto. E aí a maioria das pessoas chega no meio do deserto, olha pro negócio e fala: meu, vou voltar para onde eu tava, porque Mas é aqui não tá dando Porque certo. é difícil, tem que ser difícil, é o que eu falo. Não é que tem que ser difícil. Tem que ser difícil. Não precisa Não, ser. tem que ser difícil no sentido de não tem Luta. outro caminho. Não, você tem que viver o processo. Se você não viver o processo, você tá Mas morto. é porque o Então, processo é difícil, não tem É o que eu como não falo, se eu ser. estiver fazendo uma A coisa Luana- e estiver muito fácil, as coisas estiverem acontecendo muito rápido, alguma coisa está de errado. Eu vou A voltar, Luana, ela eu paro, eu falou falo, uma "Opa, coisa. alguma coisa eu tô fazendo de errado." Ou se essa coisa der certo, essa coisa vai me derrubar. Fala, então vamos parar de e cara. analisar novamente, porque não tá dando certo, tá estranho. mas é porque também depende muito. As pessoas têm mania de estar lá no meio do deserto, em vez dela focar em Deus, olhar para Deus, falar: isso aqui que eu tô vivendo é um propósito de Deus na minha Pouca, né? vida. Quantidade de A água. pessoa vai passar pelo deserto tranquilinha, ela não vai nem perceber o sofrimento ao redor. Agora as pessoas param no meio da água lá, igual o Pedro, vê a ventania, vê a água batendo, vê o vento forte, vê tudo acontecendo. O que acontece? Ele afunda, porque ele não tá olhando para Deus, ele tá olhando para as partes em volta. Exato. Então, assim, se a gente ficar focando só no que está acontecendo de ruim, só nas coisas que não estão dando certo e esquecer de Deus, esquecer da promessa, tanto que assim, eu brinco porque Deus me lembra da minha promessa todo santo dia. Porque Glória a é o Deus. que a gente tem que fazer, É mas bom. é o que? Quando a gente está em comunhão com Ele. Porque você falou uma coisa que assim, a gente tem que confiar em Deus, mas a gente tem que pensar como Deus confia na gente. Porque da mesma forma que a gente confia nele, ele confia na gente. Então, se você não tá falando com ele, você não tá buscando a ele, você não tá se entregando para ele, é ele a mesma forma. Ele não vai ficar perdendo tempo com quem tá nem aí para ele. A pessoa tá nem ligando para Deus, Deus tá lá esperando. A pessoa quer céu aberto, mas continua com a Bíblia fechada. Quer ser abençoada, mas não tá fazendo nada para receber. Você Então, acha que assim, é fácil, né? não é questão de querer as coisas fáceis. A pessoa acha que Deus é besta, que Deus tá ali só esperando, tá dando, só querendo dar. E não é assim. Se você não for atrás, se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele, né? Ele vai ficar lá só indo. Ele não vai, Deus, ele não se move pela nossa impaciência, ele não se comove pelo nosso desespero, ele não se comove pelo nosso... Ele só adia. Gente, o agir de Deus é mediante a nossa fé. A Bíblia fala várias passagens. Seja feita conforme a tua fé. A tua fé te salvou. A Exato. tua fé te curou. A tua fé te libertou. Ou seja, se você não crê, você não vai ser liberto. Se você não crê, você não vai ser salvo. Se você não crê, porque você precisa crer. Até para ser salvo, você precisa crer. Se você não crê, se você só acredita, você não está salvo. Já começa daí. A salvação você precisa confiar, você precisa crer que Deus é o Filho, que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio à Terra como homem para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Esse é o fundamento da nossa base, aqui é o princípio, é o ponto zero. Se você não, é o ponto zero, que se você não crê que Deus fez tudo isso por amor a você para te salvar, para remir o seu pecado, esquece. Já todas as outras coisas cancela, entendeu? Rasga e joga fora. Então, desse princípio, consequentemente, todas as outras coisas dependem da sua fé. Então, para você ser liberto de um vício, para você ser liberto de um problema, para você ser liberto do seu passado, para você ser liberto do seu medo, é o quê? É o seu relacionamento com Deus. O segredo, qualquer fórmula mágica, é a confiança no Senhor, mas você só vai adquirir confiança com relacionamento. Não tem como você criar confiança da noite para o dia, se você não tem relacionamento com Deus, gente. É o que nós estamos falando. Os discípulos caminharam 3 anos e ainda duvidavam. Eles viram os milagres. Eles viram. Mas a questão toda é, nossa, eu vi o testemunho da irmã, olha que bênção. A irmã recebeu uma porta de emprego. Nossa, tá vendo o outro irmão? Foi curado.
Deus livrou ele da morte. O outro ganhou, a mulher estava com 72 anos e teve 3 filhos. Agora comigo, na minha Nunca vai vida, olha, é difícil, não. Sabe o que é? Olha a situação. A minha situação é muito complicada. Você não sabe o tamanho do problema que eu tenho dentro da minha casa, com os meus irmãos, você não sabe como que é o meu patrão. Você não sabe meu patrão? Meu patrão é o demônio, você não tá entendendo. Então, como a pessoa já coloca ou não, que é o que o Gabriel está falando, já coloca a dúvida, já coloca o medo, já coloca Pode um negativo mesmo, né? Já fala que não vai dar certo, qual é a chance de dar certo? Não precisa nem fazer. Não precisa nem ir. É o que eu falei. Tem coisa que o diabo não precisa nem se preocupar, porque a pessoa mesmo ela já destrói ali sozinha. Ela não precisa nem de ninguém para atrapalhar ela mesma. Mata. Tava vendo um vídeo essa semana, um cara falando sobre finanças, né? Aí ele falou, como que eu vou pegar numa palestra e preciso fazer uma forma de entrar na cabeça daquela pessoa que ela pode, no momento da vida dela, começar a ganhar 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, 50 mil reais por mês. Falou, tem gente na minha palestra que eu falo que a partir de semana que vem, se ela fizer todos os processos, ela vai ganhar 50, 100 mil reais por mês. Ela fala, não, é impossível. Ele fala, cara, você já perdeu, você não vai conseguir mesmo, porque nem você está acreditando nisso. Ele falou, eu faço uma palestra hoje, que coisa que eu nem imaginava, mas eu tinha confiança que aquilo poderia acontecer. Ele falou, a minha última palestra, eu fiz uma renda de 12 milhões de reais. Ele falou, foi 3 dias de palestra, deu 3.500 pessoas. Foi então, e se eu não acreditasse? E se eu ficasse na cabeça que não, só 5 mil é o que eu posso ganhar? A partir disso eu não sou apto a conquistar isso. Ele falou, então eu tenho que entrar na mente da pessoa, tentar libertar dela dessas travas, para ela poder realmente crer que ela pode chegar lá, através do trabalho dela. Até porque quando ela chegar lá, ela vai conseguir se estabilizar, ela vai conseguir ter uma base para tudo, para poder administrar esse dinheiro tudo por completo. Que ela pode até chegar lá, mas se ainda ela tiver nessa dúvida, vai tudo desmoronar. Vai fracassar. Tudo que ele tentou vai virar fracasso. É exatamente a nossa vida com Deus. Se nós não entendemos que é um conjunto, é que eu não vi o nome, eu não entendi o nome do irmão aqui. Miller, eu acho que é Miller. É o Miller! É o Miller! Milão! Pô, Milão! O Miller até falou que é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. Se Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. Se não fizer, se os dois não for caminhar junto, você não vai. Ô, Miller, pelo amor de Deus, não estava reconhecendo sua fotinho. Ficamos esperando você no culto, viu, descarado? Aparece lá na igreja. Dia 20 tem, hein? Dia 20 tem. Tem. Então, o tratar de Deus com a gente é exatamente isso. Então, para nós vivermos as promessas do Senhor, para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós precisamos fazer nossa parte. É o que o Rony está falando. Ora, mas oração. Você ora e age. Você se move dentro daquilo. Né? E esse exemplo desse coach que você acabou de dar, né? Que desse palestrante, é exatamente isso. Se você não acreditar nas coisas mais simples da sua vida, como que você vai acreditar nas coisas grandes? Né? Então, Deus, eu creio que hoje o meu dia vai ser abençoado, o meu dia vai ser próspero, o meu dia está nas tuas mãos, Senhor. E aí você vai vivendo pequenos milagres ao longo do dia. E conforme você vai tendo esse vínculo, esse relacionamento com Deus nas pequenas coisas, a sua confiança em Deus vai aumentando. Porque você sabe que Ele está cuidando de você. Porque enquanto você está precisando de uma caneta, falar, nossa, meu Deus, estou precisando de uma caneta. E de repente aparece uma caneta para você usar, que são coisas simples. Quando você vai, às vezes está passando por uma dificuldade, não tem uma comida dentro da sua casa, Deus vai enviar alguém e traz o alimento dentro da sua casa. Ele prospera o alimento dentro da sua casa. Então, é numa pequena coisa, tem uma grande coisa. Então, para nós desfrutarmos o sobrenatural de Deus, que é diário, que é você acordar, que é você respirar, que é você poder ter uma casa, que é você poder estar vivo, que é você poder estar andando, você está trabalhando ou não está trabalhando, Gente, são coisas que nós temos que ser gratos. Né? Nós precisamos ser gratos e saber que o Senhor já tem provido todas as coisas para nós.
E Né? isso me traz à memória a parte da cura dos 10 leprosos. Que de 10 que Jesus curou, somente um voltou para glorificar o nome de Deus. E é exatamente, quando eu estava fazendo o estudo, Deus trouxe para mim, falando exatamente isso, que hoje em dia, a maioria das pessoas são curadas, a maioria das pessoas são tratadas por Deus, vivem milagres, vivem bênçãos, mas de 10, uma volta para glorificar, uma volta para agradecer a Deus, uma continua servindo a Deus. A maioria serve a Deus, falou, valeu, obrigada aí, Deus. Quando ganha a bênção, quando ganha a promessa. E eu tava vendo esses dias o Primo Rico, que é um cara de finanças muito, muito respeitado hoje. Ele tava falando sobre... Gabriel Mange. Ele fala que ele Primo lê... Rico. Thiago Negro, meu parceiro. Ele fala que ele lê todo mês, ele lê Provérbios. Dia 1º ele lê Provérbios 1, dia 2, Provérbio 2. No perfil dele mesmo, ele faz não todo dia, mas assim, pelo menos umas 2, 4 vezes por semana ele tá postando provérbios. E assim, ele falou que uma coisa que eu achei interessante, ele falou, cara, eu já li muitos livros, eu já sentei com várias pessoas, eu conheço muita gente de muito poder financeiro, poder espiritual grandioso, tá? Ele falou, muita gente, você fala, nossa, que livro do fulano espetacular, olha esse livro de tal parte, que coisa boa. Ele falou, eu comecei, quando eu aprendi a ler a Bíblia, comecei a compreender a palavra de Deus, eu percebi que todos esses livros que eu já vi até hoje, de várias pessoas famosas, ele falou, são baseados na Bíblia. Ele falou, a Bíblia é todinha feita desses livros. Então a gente tem um manual todos os maiores o manual livros da vida na nossa mão. Agora, basta a gente crer para poder chegar onde a gente quer, entendeu? Exatamente. É isso aí, gente. Querem falar mais alguma coisa? Não, eu não tenho mais nada. Você não falou que você ia falar não sei o que no final? Você falou que você ia ler. Gente, eu tô procurando Ué, igual uma você maluca anotou e que não eu... achou? Então, eu não sei o que tá acontecendo. Acho que Meu Deus! fugiu da Bíblia. Meu Deus! Não é possível. Enquanto a Cami procura, eu quero ler de novo o mesmo provérbio 3, 5 e 6. que é provérbio do dia. Que é o provérbio do dia, para que você que está assistindo essa live, você que ainda tem dúvida no seu coração, a palavra que o Senhor tem para você hoje é essa. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. E ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Então, quando a gente deposita o nosso coração em Deus, busca conhecer qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, ele certamente vai mostrar o caminho certo a seguir, né? E o que você deve fazer e na hora que você deve fazer. E viver a vontade de Deus é a melhor coisa que tem. Nós 4 aqui temos vivido isso. Nós 4 aqui temos desfrutado do que é a vontade de Deus em diversos aspectos nas nossas vidas. E nós podemos falar com propriedade que o tempo de Deus é perfeito. A vontade de Deus... Deus faz tudo lindo no seu tempo. Deus faz tudo lindo no seu tempo. Eu acho que, na verdade, assim, para mim, pelo menos, a parte que é mais gratificante é a gente ver a nossa mudança interna, sabe? Não é nem... Até porque, né, se eu for ver minha vida externa, só pela glória de Deus. Mas é isso aí, filha. Mas, o processo assim, a é nossa esse. mudança interna é uma coisa, assim, extraordinária. Assim, a gente vê o tanto que a gente muda, né, conforme a gente vai andando com Deus. E é isso que é o mais extraordinário. Porque mesmo que venha a tempestade, venha a batalha, venha tudo, você vivendo o caminho com Deus é outra coisa, assim, sabe? Você não foca nas coisas ruins, não foca no problema. Com certeza. Geralmente, né? É igual uma escola. A gente estuda do pré até terceiro colegial, mais 5 anos de faculdade, mais pós-graduação. Você vai ver, às vezes você estudou 30 anos da sua vida. E assim é a nossa vida com Deus. A gente tem que estudar todo dia, a gente tem que estar com Ele, aprendendo todo dia. Cada dia Ele vai te moldar numa área, cada hora Ele vai te moldar de um jeito. Eu mesmo sou exemplo vivo aqui, que de Bíblia eu tinha muito conhecimento, mas pouco entendimento. Então, Deus está me moldando aos poucos, está me gravando na minha cabeça coisas que eu não gravo, está gravando coisas
absurdas, Tremendo. entendimentos que eu jamais imaginava. Igual você está falando, você pega o provérbio de hoje, às vezes uma simples frase já é um entendimento grandioso. E usando ainda de exemplos para a gente poder passar isso para alguém, servir na vida de alguém, que é isso que eu peço de mais importante para mim. Que quando vir um cliente, igual já aconteceu algumas vezes no passado, que eu possa ser luz de Deus para poder orientar na vida daquela pessoa, entendeu? Que eu possa um dia aquele cara falar, nossa, através daquele cabeleireiro lá, Deus tocou a vida dele, eu parei, eu estava fazendo tal coisa, ele abriu meus olhos e a minha vida mudou, entendeu? Acho que esse é o nosso objetivo de vida mais importante. Mais do que material, mais do que casa, mais do que o nosso próprio interesse. É o que a gente fala, você tem que crer para os milagres acontecer e o que é que você vai levar para o seu próximo. Você quer dinheiro para quê? Para você, para sua família? Não, você não vai ter. Você quer dinheiro para ajudar outras pessoas, para ajudar a sua família, para reconstruir outras vidas? Bom, agora você entendeu o meu projeto, meu querido. Agora pula na piscina que eu vou te segurar e você vai nadar comigo, entendeu? Enquanto isso, enquanto você só focar em você e só se preocupar em você, nada da sua vida vai fluir, é o que a gente está falando. Você vai deixar de salvar outras pessoas. E lá no céu tem a palavra da Bíblia que fala, você vai ser cobrado por isso. Mas não é nem o fato de você ser cobrado, sabe? Que eu, pelo menos, eu tô numa fase que eu não me importo, sabe? Tipo, se vai ser bom, se não vai ser, o que vai acontecer comigo. O fato de eu estar salvando a vida de alguém, já basta. Porque, na verdade, eu acho que é basicamente isso mesmo. Jesus veio aqui para salvar as pessoas. E acho que é exatamente o que a gente precisa focar mesmo, sabe? Então, você vai ser cobrado por mas isso. Não é você não tem que fazer porque você vai ser cobrado. Não é por sim, Não, mas ele não quis dizer isso. Entendeu? Ele está falando no sentido de você cumprir o propósito para qual o Senhor te chamou. Não fugir do seu chamado, porque tem gente que está fugindo do seu chamado. Mas tá é isso aí, é isso mesmo. É isso mesmo. Chegar no céu, Deus vai falar, ó, você não salvou. Não, fulano, que nós vamos ser cobrados, isso é um fato. Sim. Isso vai acontecer. Isso é bíblico. Gente, não mostra no telão da vergonha. Isso é bíblico. Isso vai acontecer. É a parábola dos talentos. Ele vai falar assim: cadê os talentos que eu dei para você? O que foi que você fez? Isso vai acontecer. Isso é inevitável. Então, para que você não passe vergonha naquele dia, é preciso que você, como o Mike falou, tenha confiança em Deus e se lance, né? Se lance na piscina. E eu tomei posse dessa palavra aí, hein, Mike? Deus te usou no profundo aqui, hein? Amém. Coisa tremenda. E aí, só para finalizar, Deus me trouxe duas coisas. A primeira a parábola dos dois filhos, que ela fala exatamente o quê? Que um filho, o pai chegou e falou, vai lá trabalhar para mim. Ele falou, não quero, mas se arrependeu e foi. E o segundo disse, eu quero, tá bom, vou, e não foi. E aí depois as pessoas vão e começaram a questionar, né? E aí Jesus foi explicar, né? Quem é que se deu bem? Foi o que foi ou o que não foi? E essa, na verdade, é a nossa vida. Não adianta a gente falar que a gente crê, que a gente acredita em Deus, que a gente vive a palavra de Deus, se a gente não crê, se a gente realmente não se arrepender dos nossos pecados e se a gente não viver o que Deus quer que a gente viva, né? E também Deus me trouxe João 6, 28, que diz, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que enviou. Então, é só isso mesmo. É só tudo isso. Então, se você está aí na sua casa, no seu celular, no seu notebook, no seu trabalho, à noite, de madrugada, não sei que dia, que ano que você vai estar assistindo, recebendo essa palavra, aonde você mora, se você mora no Brasil, se você mora fora do Brasil, eu não sei qual é a sua idade, qual é o momento da sua vida que você está vivendo, se você já sabe qual é o seu propósito, se você ainda não sabe qual é o seu propósito, se você já teve um encontro com Cristo ou se você ainda não teve um encontro com Cristo. Se você ainda não teve, a oportunidade é essa. Deus está te convidando para pular na piscina. O Senhor me fez lembrar de um sonho que Ele me fez ter há alguns anos atrás. Estávamos eu e duas amigas minhas. E a gente já passava por um caminho para ir para uma praia. E quando eu via o mar, eu ficava tão feliz que eu saía correndo e eu mergulhava no mar de cabeça. Uma delas só entrava na água até a cintura.
e a outra nem entrava no mar. E o Senhor me revelou falando o que é exatamente a busca na presença dele, né? E ele falava, eu quero que você continue mergulhando na minha presença. Porque enquanto você está mergulhando, você não está com medo. E no meu sonho eu não tive medo nenhum. Pelo contrário, eu vi o mar, eu saí correndo no meio. E eu falava, vem mais profundo, vem mais profundo. E a que estava com a água na cintura falava, não, 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 para mim aqui tá bom. E é exatamente isso. Não, para mim aqui tá bom, tá suave, tá tranquilo. Já tô salva, já frequento uma Já tô cheia. igreja, já tá tudo certo, tá tudo certo. Não tá. O Senhor, ele não tem metade para você. Ele não tem uma vida Senhor, incompleta, bonito. um relacionamento incompleto, um ministério incompleto, um casamento incompleto, uma família incompleta para você. O que ele tem é sobrenatural. É muito além. Oi, Além do que os olhos Completar. viram. pode Você tá completar. falando do mar, né? Acho que assim, a gente tem que parar de viver na Terra. A gente tem um planeta que existe mais água do que terra, muito mais abundante. Forte. Então é o que Deus está falando, sai da Terra e vem para o mar. Fala, porque no mar você vai viver o planeta Terra todinho comigo. Então aprofunde, mergulhe, vem comigo que você vai ver coisas grandes. Agora, enquanto você ficar na escadinha da piscina e não se pular, sua vida não vai mudar, entendeu? Amém, gente. Vamos orar. Eita Amém. Deus. Depois dessa, Fala. depois dessa, viu? Terra. Vai, terra. Sai da terra, vaso, e vai pra água, pula. Em nome de Jesus. Nossa, gente, que coisa tremenda. Sobrenatural de Deus, como sempre. Que Deus Maravilhoso. continue abençoando a vida de vocês, assim, demais. Como eu falei ontem para vocês, na nossa chamada particular, vocês têm sido instrumentos de Deus, assim, de uma forma sobrenatural. Amém. A forma como Deus usa vocês dois é algo surreal. Vocês dois ainda não têm noção do que Deus faz através da vida de vocês. Isso é bom, né? Porque aí é Deus usando mesmo vocês de forma sobrenatural e super abundante. E que o Senhor venha cada vez mais e mais guardar vocês, capacitar vocês, ungir vocês, para que todas as vezes que vocês abrirem a boca de vocês, não saiam palavras, mas saiam promessas de Deus, saiam palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação, de salvação, de restituição, e que esse podcast alcance todas as vidas que ainda precisam ser alcançadas para a glória única e exclusiva do Senhor. Até porque nem somos nós, né? Porque olha só. É só ele, gente, é só Se ele. for por nós, é só pela misericórdia. Gente, Deus só deu o negócio aqui, ó. O resto foi tudo ele. Eu falo Ele por deu, mim. ele continuou, ele fez tudo. Falo por mim, revelação hoje mesmo eu falei pra Camila, eu falei, eu não quero participar. Olha Falei, aí, eu Deus não tô- falando. Eu não tô legal, eu tô passando por um momento que não tá me tocando de eu participar das lives e tal. Alguma coisa, falou, meu, é o inimigo tentando. Aí, tanto que hoje eu sempre estudo. Alguma coisa barra Camille, né? Não. Vai Não, virar o alguma inimigo. Não, quem tá falando pra ele que é o inimigo, entendeu? É alguma Ai. coisa. E aí, toda quarta-feira a gente estuda, vê sobre a palavra. E hoje eu falei, Deus, eu não vou estudar nada. Falei, você vai falar através de mim, seja feita a sua vontade. Se você quiser que eu fique calado, eu fico calado. Falei, eu não sei nem o que falar. E ultimamente na outra live também foi assim. Eu não estudei muito. Eu falei, Deus, eu não vou estudar. O Senhor vai revelando, eu estou aqui instrumento de você. Falei, o que você vier na minha cabeça, você vai usar minha boca para falar. Não sou eu que falo, é você. Até porque quem vai receber a palavra vai entender que é você, não sou eu, não sou ninguém. Se não for eu, vai ser outra pessoa, que a gente fala. Então, eu tô pegando muito nisso, que ultimamente eu não tô estudando, não tô vendo nada, não tô vendo nem pregação em si, assim. Glória a Eu leio Deus. a palavra de Deus e Sim. espero que Ele revele ao decorrer da live, decorrer do bate-papo, e que Ele fale através das nossas bocas, né? Sim, amém. Glória a Deus Deus. por isso. É a nossa meta. Só que Deus fala e a gente só fica aqui sendo usados. Glória a Deus por isso. Glória Que a Deus. seja todas as vezes assim, para a glória de Precisa Deus. ser desse Nossa oração jeito. é essa. Que Deus Precisa- fale. Precisa ser desse jeito, porque caso Sim. contrário, a gente começa a entrar em um momento onde a gente acha que a gente faz, a gente é bom, a gente tem algum tipo de capacidade, quando na verdade não tem nenhuma. Sim. Não, tanto que eu Então- tava falando com a Rê hoje disso. Eu falei, Rê, antes eu tinha um projeto do quê? De fazer alguns episódios
pausa, começa outra temporada, pausa. Só que assim, Deus não parou de fazer contagem de episódio. Falei, a hora que Deus falar para parar, para fazer uma pausa, a gente faz. Enquanto ele tá dando palavra, tá dando tema, a gente vai fazendo. Falei, enquanto Deus não der no coração que é para parar, a gente não para. É isso aí. É É exatamente. isso aí. A gente aqui é só instrumento de Deus, não quero Glória a nada. Deus. Seja tudo É isso pra aí. ele. E Milão, Jesus está com saudade de você, querido. O Senhor sente sua falta, porque você é conhecedor da palavra, só que você só está acreditando. Deus quer que você creia, que você mergulhe, saia da escadinha, saia da superfície, saia da terra, para você poder começar a desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida. Glória Você a é um Deus. homem de Deus, Miller. O seu lugar é na casa do Senhor. O seu lugar é na presença do Senhor. Não adianta você correr para nenhum outro lugar. Não adianta você ir para nenhuma outra porta. Não adianta você pegar nenhum outro atalho, porque você sabe que o seu lugar é na presença do Senhor. Tem aquele hino que fala: aquele que já pisou no Santo dos Santos, ele não sabe mais viver em nenhum outro Meu caminho. Deus, me E arrepiei. credo. você já pisou no Santos dos Santos. E você já provou e sentou na mesa do rei. Então, essa comida que você está comendo, que é bolota de Satanás, não é o que Deus tem para sua vida. Deus tem um banquete. Então, pare de comer esse trapo de imundície, pare de comer esse resto de comida que Satanás tem te oferecido e volta para o seu lugar, que é na presença do Senhor. Receba. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Vamos E, orar? aqui, e lê o livro O Peregrino. Vai Ele ser já muito leu, bom. ele já Não, é assistiu o de novo. filme. Leia de novo, assista de novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar para encerrar? Sim. Não, que a Gabriel vai orar. Antes, peraí. Eu só quero ler a letra de um hino aqui rapidinho, depois ler 3 versículos. Nossa. Então vai. Porque é sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro, me conserta e apara as arestas. Refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja. Eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina para que enfim eu seja tudo o que almejas de mim. Sim, reina para que o mundo veja tudo o que almejas em mim. Meu Deus, que louvor é esse? Meu Deus, forte. E Hebreus 11, Na versão hebraica, na Bíblia 1 ao hebraica. 3. A Maravilhoso. confiança é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. Foi por meio dela que a Escritura atestou o mérito dos antigos. Pela confiança, entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Ou seja, no hebraico, no original, a palavra fé está escrito confiança. Apenas isso. Vamos orar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, eu quero te agradecer por o Senhor nos alimentar nesta noite. O Senhor nos dar o alimento necessário para enchermos um pouco mais da nossa botija, para enchermos um pouco mais do que nós estamos ansiando e buscando todos os dias, que é ser um pouco mais parecido contigo e ser cada vez mais convictos da tua presença na nossa família, nos nossos parentes, em nossa vida. Que o seu amor, que a sua presença transborde em nós e alcance outras pessoas. Que através de nossas vidas, outras pessoas venham ser salvas e transformadas pelo teu Espírito. Que a nossa alegria, que vem do Senhor Jesus,
venha contagiar outras pessoas que estão tristes e depressivas. Que a nossa fé venha contagiar outras pessoas que estão vivendo em lugares errados, vivendo a idolatria, vivendo a prostituição. Que a nossa confiança em Ti, Pai, seja espelho para outras pessoas entenderem que elas podem sim e devem pular na piscina. Nos faz entender, Pai, que existe um mar de opções, um mar de oportunidades para a nossa vida. Que nós venhamos deixar de viver apenas o ordinário e venhamos viver o extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus, se existe alguma pessoa aqui neste lugar que está assistindo essa live, agora ou mais tarde, algum outro dia, que essa pessoa seja liberta, completamente transformada em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, algo que seja fora da palavra do Senhor, algo que esteja fora do que o Senhor quer para a nossa vida. Eu creio, Senhor, que nós estamos cada vez mais próximos da Tua presença, cada vez mais próximos de termos um encontro verdadeiro com o Senhor, na nossa Canaã, a Canaã celestial. E eu te peço, Senhor, nos ajuda e nos fortalece nesse mundo, nessas oportunidades que na verdade são apenas tentações, que nós venhamos passar longe e que a nossa vida seja um espelho para todos os que passarem pela nossa vida, que todos aqueles que olharem para nós venham falar: este verdadeiramente é um servo do Senhor Jesus Cristo. Esse verdadeiramente cumpre a lei do Senhor. Este verdadeiramente segue, é um apóstolo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que a verdade venha reinar na nossa vida. Eu declaro que nós não somos apenas da igreja. Nós somos a igreja do Espírito Santo aqui na terra. Que a nossa presença em qualquer lugar venha contagiar, encher de alegria, encher da tua presença, encher daquilo que é bom, perfeito e agradável. Não por nós, mas porque é dom de Deus. É dom gratuito vindo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, abençoa todos que estão nessa live. Derrama a tua unção, derrama uma bênção especial. A verdade, a pureza, a tranquilidade, Senhor. A crença verdadeira no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Pra Amém. Deus. E eu tava aqui na oração e eu senti no meu coração que se você que tá assistindo essa live, que vai assistir, se você tiver o desejo de aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, aceite Jesus, faça uma oração, entregue sua vida para Ele, porque só Ele liberta, só Ele salva. Não perca mais tempo nessa vida, porque o mundo não leva a nada, somente a morte. Então, Glória a aceite Jesus. Não fique na dúvida, só aceite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Amém. Foi forte, hein? Glória a Meu Deus. Deus do céu, forte demais. Tá até com calor. Eu também, eu Glória tô a Deus. passando mal aqui. Jesus! O manto foi forte. Amém. Mas Falei, amém, cara, gente. desceu, ele desceu fogo. Literalmente. Ai, gente, Deus abençoe a Muito vida de vocês obrigada. grandemente. A gente quer agradecer de novo pela presença de vocês, são maravilhosos. Eu falo Vocês pra que são Luana, o Gabriel Maravilhosos. presente na nossa vida, que não sei nem dizer o quanto nós precisamos de vocês na nossa vida. É uma Ah, coisa- vocês também, para com isso. Ah, eu vou Vocês... chorar. Eu também, ó, para que eu já, Não, hoje eu é já chorei sério, demais, gente. Camille, Quanto para. vocês são importantes, vocês não têm nem noção. Até nem eu sei tanto. Não tenho nem dimensão do quanto eu precisava de vocês até eu ter vocês na minha vida. Então, eu quero só agradecer de coração por tudo que vocês estão fazendo, por tudo que vocês fazem todos os dias, que nos guiam pelo caminho também, porque é Amém. difícil a gente se manter no caminho.
E aí, ter vocês toda semana com a gente é extremamente necessário. Eu não estaria aqui, eu sei. Amém. Então, Glória a Deus. Deus eu seja amo muito louvado a por vida de tudo. vocês, amo muito vocês. Então, Amo vocês, eu vou chorar. Gente, para de me fazer chorar. Eu não amo desistam vocês. de mim. Amo vocês muito. Deus Muito abençoe. obrigada a todos que assistiram, que vão assistir também. Segue a gente no YouTube, porque eu nunca falo isso. Então se inscreve no nosso canal e assiste todos os Dá vídeos. like. Já tem uma série já do Netflix. Ativa o sininho. Ativa o Isso. sininho. Ativa o sino. E vamos tirar um print para ficar bonitinho. Ai, meu Deus do céu, eu não Boa. tô preparada para essa selfie. Eu sempre esqueço da selfie. É verdade. Peraí, um minuto. Oi. Ih, tá difícil. Peraí, gente. Eita! Oi. Muito Boa. obrigada, gente. Beijo, meus amores. Boa Deus noite. abençoe. Deus abençoe. Um beijo. Até mais. Tchau, Um tchau. beijo.